O super-herói adolescente Mutano é muito conhecido por fazer parte dos Jovens Titãs. É um personagem carismático, com poderes de se transformar em qualquer animal e que de alguns anos pra cá ganhou bastante destaque entre os fãs. Acontece que em 2012, com o reboot nos quadrinhos da DC Comics e a chegada dos Novos 52, vimos uma mudança drástica no personagem. Mutano, que desde o seu surgimento lá em 1965 sempre foi verde, dessa vez estava vermelho. O que será que aconteceu? Por que uma característica tão marcante foi alterada bruscamente assim? Assista esse vídeo até o final e saiba tudo sobre esse personagem fantástico e suas mudanças. E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. O jovem Garfield Logan apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da DC Comics na revista Patrulha do Destino número 99, que foi lançada em 1965. Mas foi na edição seguinte, a de número 100, que sua origem foi contada. Aliás, é o próprio garoto Garfield quem conta sua história. Ele diz que seu pai era um grande homem. Era um médico especializado em pesquisa biológica e que havia criado um soro para reverter o processo evolutivo. Por exemplo, ele seria capaz de injetar um soro em um lagarto para que o animal regredisse às suas origens e se tornasse um dinossauro. Acontece que certo dia, quando Garfield era muito mais novo, a sua família estava passando um tempo na África. E lá, o menino contraiu uma doença chamada Sakutia, uma doença mortal para os humanos. Com medo de perder seu filho, o médico injetou nele aquele soro, pois o homem sabia que vários macacos tinham uma imunidade natural. E como Sakutia era mortal para humanos, poderia ser que reverter o DNA do Garfield para o de um primata o salvasse da morte. E realmente deu certo, a criança sobreviveu, porém não foi só isso, né? O processo do medicamento teve como consequência que a pele do menino ficasse completamente verde. E mais, um certo dia, enquanto o menino brincava com sua mãe, uma cobra apareceu. De repente, o garotinho se transformou em um animal e atacou a cobra. Então, seu pai descobriu que Garfield era capaz de se transformar em qualquer animal. Ele achou isso fantástico, é claro, mas preferiu esconder isso do mundo para proteger o seu filho. Mas a história possui um fim trágico, tá? Pois certo dia, o médico, sua esposa e seu filho foram passear de canoa, mas acabaram caindo em uma cachoeira. O jovem Garfield foi capaz de se transformar em uma ave e saiu voando, mas seus pais despencaram e acabaram morrendo. Ele se sentia muito mal em não ter sido capaz de ajudar. E eu não sei se vocês separaram, mas no começo da trajetória do Mutano nos quadrinhos, apenas a cabeça dele ficava verde, cara. Reparem que nas transformações de todos os animais, o corpo é normal, só a cabeça e o cabelo que eram mantidos verdes. Confesso que era bem bizarro, tá? Ainda bem que eles mudaram isso mais pra frente. E beleza, essa é a primeira origem que nos foi contada sobre o Mutano. Muitos anos depois, na revista Teen Titans número 13, que foi lançada em 2003, essa mesma origem foi recontada, mas com poucas coisas aí que foram alteradas. O pequeno Garfield e sua família também estavam na África para que seu pai realizasse pesquisas. Só que, durante uma tarde, enquanto brincava na floresta, o menino foi atacado por uma raça muito rara de macaco. A raça era chamada de Cercócebus viridis. Sua aparência era toda verde e ele mordeu o jovem Garfield. De maneira quase que instantânea, o local da mordida também ficou verde. Com isso, o pai logo identificou que o menino tinha contraído a doença Sakutia, que nesse quadrinho eles também chamam aí de febre verde. E então vemos o seu pai preparando um soro para injetar nele e pronto. Eu acredito que tenha sido aí mais uma referência mesmo àquele quadrinho lá dos anos 60, né? Só para reforçar a origem dele mesmo. A única coisa que incrementaram aqui é que foi um macaco verde que mordeu ele. De resto foi igual, cara. Ele ficou com a pele verde, passou a ter o superpoder de se transformar em qualquer animal e mais pra frente seus pais morreram também. Mas é na chegada dos Novos 52 que a coisa mudou completamente. Pra quem não sabe, em 2011 os quadrinhos da DC Comics sofreram um reboot. Todas as séries que eles lançavam foram reescritas e vários personagens tiveram suas origens alteradas nesse tempo. Essa linha editorial, que contava com muitas novidades, foi chamada de Novos 52. E foi nessa época que o Mutano apareceu completamente vermelho. Sim, pois é, depois de quase 50 anos vendo o personagem ser verde,
Do nada ele apareceu vermelho. Sua primeira aparição com a nova cor foi na revista Superboy número 8, lançada em junho de 2012, onde na última página Garfield e Logan já está lá, todo vermelhão. É claro que de primeiro os fãs estranharam demais, né? Ainda mais porque a DC somente apresentou ele em vermelho e não explicou nada até então nessa edição, cara. Mas afinal, o que é que tinha acontecido para ele ficar assim? Bom, primeiro acalma os ânimos aí, tá? Porque a explicação em si até que é muito boa, mas logo eu explico o porquê que deu ruim. Pois bem, com a reinicialização causada pelos Novos 52, os roteiristas tinham a permissão da DC Comics para realmente inovar e trazer muitas novidades para suas histórias. E os roteiristas, que estavam cuidando do Mutano, quiseram incrementar mais o personagem, dar mais sentido sobre os seus poderes. Dessa forma, eles acharam que seria uma boa ideia afirmar que o Mutano tem ligação com o vermelho. Mas o que é o vermelho? Bom, presta atenção que eu vou explicar. Na DC existem algumas forças elementares, né? Como o vermelho, o verde, o cinza, entre várias outras. Quem está conectado com o verde, por exemplo, tem acesso a uma dimensão que liga toda a vida vegetal que existe, como por exemplo o monstro do pântano. Já quem está conectado com o vermelho tem acesso a toda a vida animal que existe, como por exemplo o homem animal e até mesmo o Mutano. Entendendo isso, os roteiristas queriam deixar claro que o Mutano tem sim ligação com o vermelho. Então, qual que foi a decisão deles? Exatamente isso que você pensou, mudar a cor dele para vermelho. Por isso, aproveitando o reboot, eles alteraram a cor característica do personagem. E tá, eu expliquei aqui como que funcionou nos bastidores, né? Por que eles mudaram, decidiram mudar a cor. Mas como que eles incrementaram isso dentro da história? Sabe, como que eles introduziram isso? Já falando aí em questão de enredo mesmo. Bom, eles simplesmente mudaram a origem do personagem também. Agora, Garfield Logan era um garoto que tinha sido raptado por uma organização secreta que fazia experimentos ilegais com jovens. Em uma experiência, eles utilizavam uma máquina que estimulava qualquer potencial de superpoder em nível celular. E foi descoberto que o Garfield Logan tinha um código genético diferente de todos os outros jovens. Ele tinha metagenes, ou seja, ele tinha propensão para potenciais superpoderes, que no seu caso era de transmutação. Com o experimento, esse poder foi ativado. Além disso, os cientistas que estavam realizando testes com ele descobriram que seu superpoder ia além do seu próprio corpo. Isso porque ele tinha acesso ao vermelho, algo que nem os cientistas entendiam direito. Tanto que eles chamavam a descoberta de campo de energia vermelha. Então, depois de passar por vários procedimentos, Garfield Logan teve sua memória de vida apagada e passou a ser capaz de se transformar em animais. E sim, tá? Todos os animais que ele virava também eram vermelhos. O problema disso tudo é que os fãs não curtiram essa mudança de cor, e essa revolta contra essa alteração do Mutano foi tão grande que algum tempo depois a DC Comics voltou atrás e deixou o Mutano verde novamente. Só que eles nunca explicaram a mudança do vermelho pro verde. Assim que acabou as edições dos Jovens Titãs e começou outra fase do grupo de heróis, o Mutano simplesmente apareceu verde, como se nada tivesse acontecido. Isso meio que virou meme, sabe? Tipo, dos caras fingirem que o Mutano vermelho nunca aconteceu e boa. Tanto que os fãs comparam com a Marvel, né? Que também fez isso uma vez, só que com o Wolverine. Teve uma época que o Wolverine ficou com uma aparência muito mais bizarra, né? Mais selvagem. Ele não tinha nem nariz. Os fãs meteram o pau nessa mudança, cara, e a Marvel voltou ao normal, sem explicar nada, somente tacou lá nos quadrinhos e boa. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários, hashtag Mutano Verde ou hashtag Mutano Vermelho. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera, um forte abraço e até mais.